A máquina de expresso italiana borbulhava sua familiar canção matinal na impecável cozinha da cobertura em Manhattan. O vapor subindo como incenso caro em direção ao teto de 6 metros. Vitória Martinez Sterling estava descalça sobre o mármore aquecido. Seu hobby de seda mal escondendo a delicada curva da gravidez de 5 meses, observando o celular esquecido do marido vibrar insistentemente no balcão de mármore Carrara. O enjoo matinal havia se tornado sua companhia indesejada nas últimas semanas. Mas a náusea que revirava seu estômago agora não tinha nada a ver com hormônios e tudo a ver com a prévia da mensagem de texto. Brilhando na tela de Richard. Asterisco: a noite passada foi incrível, bebê. Quando podemos nos encontrar de novo? Jay. Asterisco: a caneca Hermes escorregou dos dedos trêmulos de Vitória, espatifando-se contra o azulejo italiano com um som que parecia ecoar por toda sua vida cuidadosamente construída. 8 anos de casamento, 20 anos construindo sua carreira de marketing antes de abrir mão de tudo por amor. 18 meses tentando conceber e agora isso. O celular vibrou novamente. Depois outra vez. Asterisco: pensando nas suas mãos na minha pele. Tóquio será perfeito para nós. Chega de esconder. Mal posso esperar para começar nossa vida de verdade juntos. Asterisco: as pernas de Vitória cederam e ela afundou no banco de couro do balcão. Sua barriga de grávida pressionando contra a ilha de granito. Cada mensagem era um prego no caixão de seu casamento. Cada palavra uma confirmação das suspeitas que ela tinha tido medo de expressar. Tóquio, a mudança planejada. Que Richard havia apresentado como uma oportunidade de negócios, um novo começo para a família em crescimento. Quantas mentiras ela havia engolido inteiras, confiando que amar significava acreditar sem questionar. Richard, você esqueceu seu celular de novo. Ela chamou em direção ao banheiro da suíte, a voz mais firme do que se sentia. O vapor escapava debaixo da porta, onde seu futuro ex-marido milionário desfrutava de seu ritual matinal. Completamente alheio de que seu mundo perfeito estava prestes a desmoronar como sua caneca quebrada. Nenhuma resposta. Apenas o som da água corrente e o próprio coração dela martelando. Os dedos de Vitória se moveram com surpreendente firmeza. Enquanto levantava o celular de Richard, capturas de tela registrando cada mensagem antes que pudessem desaparecer no esquecimento digital. O software de reconhecimento facial do aparelho havia aprendido seus traços meses atrás, mais uma pequena rendição em um casamento cheio delas. Asterisco Jennifer. Asterisco o nome do contato fez o estômago de Vitória se contrair. Jennifer Mitchell, colega de MBA de Stanford de Richard. A mulher que vinha ajudando na expansão em Tóquio, a mulher cuja perspicácia empresarial Richard elogiava constantemente. A mulher que Vitória nunca tinha sido autorizada a conhecer porque estava sempre ocupada com clientes importantes. O chuveiro parou. Vitória rapidamente transferiu as capturas para o próprio celular e depois recolocou o aparelho de Richard exatamente onde ele havia deixado. Suas mãos tremiam enquanto varria os cacos de cerâmica para pá, cada pedaço refletindo a luz da manhã, como fragmentos de sua antiga ingenuidade. 20 anos atrás, Vitória Martinez havia sido uma estrela em ascensão na Morrison & Associates, gerenciando campanhas multimilionárias para empresas da Fortune 500. Tinha seu próprio escritório de canto, seu próprio apartamento no Upper West Side, seus próprios sonhos que não precisavam da aprovação de ninguém. Essa mulher agora parecia uma estranha, enterrada sob anos de cuidadoso condicionamento para ser a esposa perfeita de um bilionário. Querida, você disse alguma coisa? A voz de Richard veio do banheiro, casual e alheia, ainda envolta no privilégio de acreditar que seus segredos estavam seguros. Nada importante, querido, só deixei minha caneca cair. Vitória forçou leveza na voz. O mesmo tom que havia aperfeiçoado para galas beneficentes e jantares de negócios, onde se esperava que fosse encantadora, mas nunca desafiadora. Cuidado, meu bem, não podemos deixar você se machucar. A preocupação dele soava genuína, ensaiada. Quantas mentiras ela aceitara como devoção ao longo dos anos. Vitória encarou os últimos fragmentos de porcelana na pá. Cada pedaço uma metáfora que ela ainda não estava pronta para examinar. A mulher que confiara completamente havia desaparecido. Quebrada tão certamente quanto a caneca cara, mas daquela destruição algo novo estava surgindo. Algo que não seria manipulado, descartado ou ignorado. Richard Hamilton Sterling III saiu do quarto 20 minutos depois, parecendo ter saído das páginas da Forbes. Seu terno Armani de $5.000 ajustava-se perfeitamente ao corpo de 1,88 metros.
E seus cabelos prateados estavam arrumados com a precisão casual que só o melhor cabeleireiro poderia alcançar. Aos 52 anos, ele possuía aquele tipo de elegância distinta que abria portas e fechava negócios com igual eficiência. Você está radiante esta manhã, querida. A gravidez combina com você. Ele se inclinou para beijar sua testa. Seu perfume Tom Ford envolvendo-a em um aroma que antes significava segurança, mas agora parecia sufocante. Como está o nosso pequeno milagre? Vitória forçou um sorriso, a mão pousando protetora sobre a barriga. Crescendo a cada dia. Excelente! Estive pensando em nomes. Richard acomodou-se em sua cadeira na mesa de vidro do café da manhã, rolando pelo tablet com a arrogância casual de um homem que nunca questionara seu direito de tomar decisões unilaterais. Para um menino, naturalmente, Richard Hamilton Sterling IV tem uma sonoridade distinta. Ele não pediu sua opinião, não fez pausa para ouvir sua contribuição. O futuro estava decidido. Como tudo mais em seu casamento. Vitória memorizou cada palavra, cada inflexão, já planejando como compartilharia aquela conversa com o público que ainda não sabia que iria construir. E se for uma menina? Vitória perguntou, testando cuidadosamente a atenção dele. Bem, veremos isso quando chegar a hora. O desprezo de Richard foi casual, completo. Filhas eram pós-escrito na herança da família Sterling, úteis para casamentos vantajosos, mas dificilmente dignas de consideração séria. O celular de Richard vibrou sobre a mesa entre eles. Ele lançou um olhar e sorriu. O mesmo sorriso íntimo e reservado que Vitória um dia pensara ser só para ela. Agora ela sabia a verdade. Reunião do conselho às 10. Richard continuou descrevendo seu dia sem reconhecer que ela pudesse ter planos, pensamentos ou opiniões próprias. Almoço com os investidores Yamamoto, reunião crucial para a expansão em Tóquio. Depois drinks com o grupo de ex-alunos de Stanford. Qual grupo de Stanford? Vitória perguntou, embora já soubesse que a resposta atravessaria seu coração como uma lâmina. Os suspeitos de sempre. Você se lembra da Jennifer do meu MBA, não é? Ela está organizando. Ele disse o nome com facilidade, sem o menor indício de que Jennifer era a mulher que lhe enviava mensagens sobre noites incríveis e planos secretos. Mulher brilhante. Tem sido inestimável na estruturação da entrada no mercado asiático. Asterisco estruturas familiares tradicionais. Asterisco asterisco papéis claramente definidos. Asterisco. A mente de Vitória traduziu os eufemismos. Esperava-se que mulheres fossem silenciosas, submissas e gratas pela provisão financeira do marido. A Jennifer tem pesquisado as expectativas culturais para esposas estrangeiras. Richard acrescentou casualmente. Ela é bastante conhecedora das hierarquias sociais asiáticas. Claro que Jennifer estava aconselhando sobre como controlar a esposa em um país estrangeiro. A sofisticação do plano deles era de tirar o fôlego em sua crueldade. O celular de Richard vibrou de novo. Desta vez ele nem sequer fingiu esconder a reação, atendendo chamada com uma voz que baixou para o tom íntimo, que Vitória lembrava do tempo de namoro. Bom dia, linda. Vitória ficou paralisada enquanto o marido conduzia um caso amoroso a menos de 1 metro de sua esposa grávida. A crueldade casual era de tirar o fôlego em sua completude. Isso era abuso narcisista em sua forma mais pura, escondido atrás de ternos caros e doações de caridade. Ela o ouviu murmurar palavras carinhosas ao telefone. Viu-o sorrir com calor genuíno para a voz de outra pessoa. Observou a forma como todo seu comportamento se suavizava quando falava com a amante. Quando havia sido a última vez que ele olhara para Vitória daquela forma? Desculpe, querida, disse Richard ao encerrar a chamada, sua expressão voltando para a indiferença polida. A Jennifer tinha algumas questões urgentes sobre a logística do evento de ex-alunos. Você sabe como esses relacionamentos profissionais exigem atenção constante. Claro que sim. A voz de Vitória permaneceu firme, mas por dentro algo fundamental havia mudado. A mulher que acreditava em amor e lealdade estava morrendo. Em seu lugar, algo mais duro e infinitamente mais perigoso estava nascendo. Richard olhou para seu relógio Patek Philippe, uma edição limitada que valia mais do que o salário anual da maioria das pessoas. Preciso ir, dia cheio pela frente. Não me espere hoje à noite, querida. O jantar dos ex-alunos pode se estender bastante. Ele a beijou de despedida com os mesmos lábios que momentos antes haviam sussurrado palavras carinhosas para sua amante.
Vitória aceitou o beijo, até sorriu, desempenhando seu papel na encenação cuidadosamente coreografada dele. Tenha um ótimo dia, querido. Sempre tenho quando sei que você está aqui me esperando. A mentira escorregou de sua língua com facilidade ensaiada. Vitória observou pelas janelas panorâmicas enquanto Mercedes de Richard saía do prédio, desaparecendo no trânsito de Manhattan. Do 30º andar, os carros pareciam brinquedos. As pessoas como formigas, a cidade inteira como uma maquete de vida real. Mas lá embaixo, naquelas ruas, havia milhões de mulheres, vivendo suas próprias versões da história de Vitória. Mulheres que haviam entregado suas identidades em troca da promessa de segurança. Mulheres que haviam aceitado menos do que mereciam porque alguém lhes dissera que deveriam ser gratas. Mulheres que haviam esquecido suas próprias vozes na sinfonia das expectativas alheias. Isso era maior que seu casamento, maior que a traição de Richard. Tratava-se de cada mulher que já havia sido desprezada, controlada ou manipulada por alguém que dizia amá-la. Vitória pegou o celular, rolando pelos contatos até encontrar um nome que não ligava havia 5 anos. Sarah Shen tinha sido sua colega de quarto na faculdade, sua madrinha de casamento, sua amiga mais próxima antes de o matrimônio consumir todo o seu tempo e energia. Sarah sempre fora rebelde, aquela que desafiava a autoridade e questionava tudo. Agora Vitória precisava desse espírito rebelde mais do que nunca. Sarah atendeu no segundo toque, sua voz carregando a mesma energia contagiante que as havia sustentado em sessões de estudo madrugada adentro. E aventuras nas manhãs de 20 anos atrás. Vitória Martinez, viva e respirando. Quanto tempo? 5 anos? O som de seu nome de solteira foi como oxigênio após um afogamento. Sarah era a única pessoa que ainda chamava pelo nome que ela havia carregado por 34 anos antes de se tornar senhora Sterling. Sarah, preciso da sua ajuda com algo em comum. Manda, garota, você sabe que eu sempre topo coisas incomuns. A risada de Sarah era calorosa, familiar. Por favor, me diga que você finalmente está pronta para deixar aquele bilionário controlador e lembrar o que é se divertir. A respiração de Vitória falhou. Será que sua situação fora tão óbvia para todos, menos para ela? Sarah, como você sabia? A voz de Vitória era quase um sussurro. Querida, estive esperando por essa ligação há 8 anos. Você desapareceu tão completamente depois do casamento que eu pensei que Richard tinha te trancado numa torre em algum lugar. A voz de Sarah trazia em igual medida preocupação e alívio. Além disso, agora trabalho com mídia digital. Sei pesquisar pessoas, e a persona pública do seu marido versus os padrões de comportamento privado dele tem algumas discrepâncias interessantes. Vitória sentiu as lágrimas ameaçarem pela primeira vez naquela manhã. Alguém havia observado, se preocupado, esperado que ela despertasse. Me conte o que aconteceu, Sarah continuou suavemente. E não me dê a versão educada. Me dê a verdade. Vitória explicou com cuidado, metodicamente, as mensagens descobertas, a mudança planejada para Tóquio. O desprezo casual por sua carreira, sua identidade, sua autonomia. A cada detalhe, as respostas de Sarah se tornavam mais indignadas. Espera aí, peraí. Você está grávida, e esse homem está te traindo, e agora quer te isolar no Japão? Ah, nem pensar. Fica pior. A voz de Vitória falhou levemente. Ele vem planejando essa mudança há meses sem me contar. A casa já está escolhida. Ele falou sobre isolamento como se fosse um ponto positivo. E a amante dele está ajudando a pesquisar expectativas culturais para esposas estrangeiras. O silêncio de Sarah se estendeu tempo suficiente para Vitória se perguntar se a ligação havia caído. Finalmente, sua amiga falou, a voz carregada de fúria controlada. Vitória, querida, isso não é apenas infidelidade. É abuso psicológico sistemático. Ele está desmontando sua rede de apoio. Sua independência financeira, seu senso de identidade, é controle narcisista em manual. E o elemento internacional torna tudo exponencialmente mais perigoso. A validação atingiu Vitória como uma força física. Durante meses, ela havia questionado suas próprias percepções, se perguntando se estava sendo sensível demais ou exigente. Richard tinha o dom de fazer sua crueldade parecer razoável, seu controle soar como proteção. Eu tenho uma ideia, disse Vitória devagar, o plano se cristalizando à medida que falava. Sabe como você sempre disse que eu deveria começar um podcast? Sua voz é puro ouro, Vic. Você poderia ler a lista telefônica e fazê-la soar como Shakespeare.
Mas por que estamos falando de podcast quando deveríamos estar falando de advogados de divórcio? E se eu começasse um sobre casamento? Sobre ser esposa de um homem poderoso? Sobre a realidade por trás do conto de fadas? Outro silêncio, mais curto desta vez, preenchido pelo som da mente de Sara correndo através das possibilidades. Você quer expô-lo. Eu quero documentar a verdade em tempo real. Deixar as mulheres ouvirem como isso é por dentro. Vitória, querida, se você está pensando no que eu estou pensando, isso poderia destruí-lo. Tipo, obliterar completamente a reputação dele, os relacionamentos de negócios, tudo que ele construiu. Ele já está me destruindo, Sara. Eu só estou equilibrando o jogo. Elas passaram as 2 horas seguintes planejando com a intensidade de generais se preparando para a guerra. A empresa de mídia digital de Sara tinha conexões em todo o mundo dos podcasts, relacionamentos que poderiam oferecer tanto suporte técnico quanto proteção legal. Equipamento primeiro, explicou Sara, sua voz mudando para o modo profissional. Você vai precisar de um kit totalmente portátil e fácil de esconder. Nada que pareça suspeito, se Richard encontrar. Posso só usar meu celular como reserva? Sim, mas queremos qualidade profissional aqui. Se essa história for tão envolvente quanto eu acho, queremos impacto máximo. Isso significa áudio nítido, valores de produção claros e a capacidade de transmitir ao vivo quando necessário. Sara conhecia pessoas que poderiam fornecer hospedagem segura por meio de múltiplos proxies, software de criptografia que protegeria a identidade de Vitória até que ela escolhesse revelá-la, e especialistas jurídicos em casos de abuso doméstico de alto perfil. Vamos chamar de asterisco a esposa da porta ao lado asterisco, sugeriu Sara. Como se você estivesse apenas conversando com uma amiga no café. Íntimo, relacionável, mas com a qualidade de produção para alcançar uma audiência massiva. Quão massiva estamos falando? Se essa história for o que eu penso que é, milhões, Vic. As mulheres estão famintas por verdade sobre como o casamento realmente é por trás das portas fechadas, especialmente quando essas portas pertencem aos ricos e poderosos. Sua história pode viralizar de um jeito que muda tudo. Enquanto finalizavam os detalhes técnicos, Vitória ouviu a chave de Richard na fechadura, 2 horas antes do esperado. O pânico percorreu seu corpo antes que anos de treinamento assumissem o comando. A resposta automática de gerenciar os humores dele, antecipar suas necessidades, desempenhar o papel da esposa perfeita. Ele chegou mais cedo, sussurrou ao telefone. Eu tenho que ir. Vic, tenha cuidado. Homens como Richard não perdem com graça. E definitivamente não gostam de ser expostos. Uma vez que você começar, não tem volta. A ligação terminou no exato momento em que Richard entrou em casa, sua presença preenchendo o espaço com aquela energia dominante, que antes a fazia se sentir protegida, mas que agora parecia uma jaula se fechando. Querida, cheguei. A voz dele carregava aquela irritação sutil que significava que o dia não havia saído como planejado. Vitória reconhecia os sinais de alerta após 8 anos de casamento. A mudança discreta na atmosfera que significava que ela precisava ser mais prestativa, mais atenciosa, pronta para absorver as frustrações profissionais dele sem acrescentar as suas próprias. Estou na cozinha, querido. Vitória se ocupou preparando o expresso da tarde dele. Um ritual que havia se tornado uma das muitas pequenas concessões ao longo dos anos. A rotina era precisa, dose dupla dos grãos colombianos preferidos dele, vaporizados a exatamente 71 graus Celsius, servidos na xícara Hermes comprada em Paris. Richard apareceu no batente da porta, afrouxando a gravata Hermes com movimentos bruscos e irritados que transmitiam seu humor mais claramente do que palavras. A reunião com os Yamamoto foi um desastre, anunciou, largando a pasta com força desnecessária. Aparentemente eles têm preocupações sobre nosso cronograma de expansão e sobre o treinamento de sensibilidade cultural. Sinto muito por ouvir isso. A resposta de Vitória foi automática, ensaiada, a esposa solidária absorvendo as frustrações profissionais do marido sem questionar ou sugerir. Não é sua culpa, querida. Você não poderia entender as complexidades envolvidas. O desprezo dele foi casual, completo, entregue enquanto rolava pelo celular. Com aquele tipo de atenção dividida que a fazia se sentir invisível. Vou precisar que você seja especialmente encantadora no jantar desta noite. A Jennifer acha que você pode ajudar a acalmar a senhora Yamamoto. Asterisco Jennifer acha asterisco. Como se a amante fosse agora a conselheira de carreira de Vitória. Como se a mulher que dormia com seu marido tivesse percepções sobre suas habilidades e valor social. Claro. O que gostaria que eu usasse? O vestido azul marinho da Dior.
Aquele que mostra sua gravidez sem ser óbvio demais. Sinais sutis de fertilidade podem ser muito eficazes em negociações com culturas tradicionais. Vitória encarou o marido, realmente vendo pela primeira vez em anos. Ele estava discutindo seu corpo, sua gravidez, sua presença, como ferramentas em seu arsenal de negócios. Ela não era parceira. Era um adereço em sua performance de masculinidade bem-sucedida. Richard, posso te perguntar uma coisa? Claro, querida. Ele já estendia a mão para o laptop, atenção fragmentada entre múltiplas telas e conversas. Você me ama? A pergunta pairou no ar entre eles como uma bomba não detonada. Os dedos de Richard pararam no teclado, a cabeça inclinando com a leve confusão de um homem sendo convidado a explicar algo que nunca realmente havia considerado. Que pergunta estranha. Claro que eu te amo. Você é minha esposa, a mãe do meu filho. O tom dele sugeria que ela estava sendo irracional por buscar esclarecimento sobre algo tão óbvio. Não era uma declaração de amor. Era uma afirmação de posse. Por que você me ama, então? Agora Richard ergueu os olhos, a expressão se aguçando com a primeira sombra de irritação. Vitória, isso é algum negócio de hormônio da gravidez? Você está agindo de forma muito estranha hoje. Só estou curiosa sobre os seus sentimentos por mim, especificamente. Richard suspirou com a paciência de um homem explicando conceitos simples a alguém intelectualmente inferior. Você é bonita, inteligente, de uma boa família. Tem sido a esposa perfeita. Complementa meu estilo de vida de forma impecável. Por que questionar algo tão óbvio? Asterisco esposa perfeita, asterisco. Como uma avaliação de desempenho para um cargo ao qual ela nunca se candidatara. E se eu não fosse perfeita? Se eu tivesse opiniões que conflitassem com as suas? Ou desejos que não se alinhassem com os seus planos? A máscara de Richard escorregou por um momento, revelando algo frio e calculista sob a superfície. Então você não seria a mulher com quem me casei, seria? A conversa terminou ali, suspensa em uma verdade perigosa demais para qualquer um dos dois reconhecer plenamente. Richard voltou às suas telas, descartando suas perguntas com a mesma facilidade com que descartava todo o resto sobre sua vida interior. Mas Vitória tinha sua resposta. Amor, no vocabulário de Richard, era condicional à obediência. Afeição era conquistada por submissão. E casamento era um contrato onde apenas a assinatura de uma parte importava. Naquela noite, enquanto Vitória se preparava para o jantar com os investidores Yamamoto, ela se olhou no espelho do quarto e viu uma estranha. A mulher que a encarava tinha o penteado preferido de Richard, ondas loiras longas, que ele achava mais femininas que seu castanho natural. Usava o vestido escolhido por ele, o nível de maquiagem aprovado por ele, as joias selecionadas por ele. Era uma versão cuidadosamente curada da feminilidade, projetada para servir aos propósitos dele. Mas por trás de seus olhos, algo novo estava despertando. Algo que não seria mais curado, controlado ou contido. Em 3 dias, Vitória Martinez falaria suas primeiras palavras em um microfone, que levaria sua voz ao redor do mundo. Ela começaria a documentar a destruição sistemática de sua identidade por um homem que dizia amá-la. Suas mãos tremiam enquanto ajustava as configurações de acordo com as instruções detalhadas de Sarah, escritas em código em algo que parecia uma lista de compras. Esse momento parecia estar na beira de um precipício, sabendo que, uma vez que saltasse, não haveria volta para a segurança da ignorância e da negação. O escritório que antes a intimidava com suas exibições do poder de Richard agora parecia o palco perfeito para sua revelação. Seus diplomas alinhavam as paredes revestidas de mogno como troféus de conquista intelectual. Prêmios e fotografias com senadores, COR e dignitários estrangeiros criavam um santuário à sua influência e conexões. Nenhuma das fotos a incluía, Vitória percebeu com clareza cortante. Nem mesmo o retrato de casamento estava voltado para a mesa dele, ponto virado para a parede como um segredo vergonhoso. Alô, ela começou, depois parou. Sua voz soava estranha na sala à prova de som. Desconhecida, incerta. Limpou a garganta e tentou de novo. Alô, aqui é Vitória, e bem-vindos asterisco a esposa da porta ao lado asterisco. Se você está ouvindo, provavelmente sabe como é sorrir quando tudo o que quer é gritar. As palavras fluíram mais fáceis agora, encontrando um ritmo natural, como se tivesse esperado a vida inteira para dizê-las. Tenho 42 anos, estou grávida do meu primeiro filho e sou casada com um homem que acha que é dono do mundo. Talvez ele seja.
Mas ele não é meu dono. Não mais. Vitória fez uma pausa, olhando ao redor do santuário das conquistas masculinas de Richard. Cada objeto naquele cômodo representava seu sucesso, sua dominação, sua habilidade de controlar e conquistar. Mas ela estava prestes a transformar aquele espaço em ponto de origem da destruição dele. Por 8 anos, fui a senhora Richard Sterling. Antes disso, eu era Vitória Martinez, uma executiva de marketing que construiu campanhas para empresas da Fortune 500. Gerenciei orçamentos maiores que o PIB de pequenos países. Tinha meu próprio escritório de canto, minha própria equipe, minha própria visão para marcas que hoje são nomes conhecidos. Sua voz crescia em força a cada frase, memórias de sua antiga confiança retornando como sangue. Há um membro que estivera adormecido por tempo demais. Mas em algum ponto do caminho, eu esqueci que essas coisas importavam. Deixei-me acreditar que amor significava rendição, que parceria significava submissão, que uma boa esposa era uma mulher que desaparecia tão completamente, que seu marido nunca precisava reconhecer sua existência separada. O software de gravação mostrava 0 ouvintes. Claro, ela estava transmitindo no vazio, a voz de uma mulher contra o silêncio. Mas Sarah havia explicado como essas coisas funcionavam na era digital. A palavra se espalharia pelos algoritmos das redes sociais, pelos motores de recomendação e pelas maneiras misteriosas como histórias autênticas encontravam seu público no mundo conectado. 3 dias atrás descobri que meu marido está tendo um caso. Não apenas um caso qualquer, mas um relacionamento calculado e de longo prazo com uma mulher do passado dele. Eles têm planejado nosso futuro juntos, meu futuro, tomando decisões sobre minha vida. Meu corpo, minha filha ainda não nascida, sem meu conhecimento ou consentimento. A mão de Vitória moveu-se instintivamente para a barriga, onde sua filha crescia forte e saudável, alheia à guerra sendo travada sobre seu futuro. Ele quer nos mudar para Tóquio. Apresentou como uma oportunidade de negócios. Uma chance de enriquecimento cultural, um novo começo para nossa família em crescimento. O que ele não mencionou é que vem planejando essa mudança há mais de 1 ano com o amante. A casa já está escolhida. Isolada, ele disse. Privada. Segura. Perfeita para uma mulher que precisa se dedicar inteiramente à maternidade, sem as distrações das próprias ambições. A raiva estava crescendo agora, quente e esclarecedora, queimando anos de condicionamento cuidadoso, para aceitar comportamentos inaceitáveis. Eu percebi algo importante quando encontrei aquelas mensagens de texto. Isso não é sobre infidelidade. Infidelidade implica parceria igual, onde uma pessoa quebra as regras. Isso é sobre posse. Meu marido não está apenas me traindo. Ele está desmontando sistematicamente minha independência, minha rede de apoio, meu senso de identidade. O caso é apenas uma ferramenta em uma estratégia maior de controle. Um som suave do laptop indicou que seu primeiro ouvinte havia entrado na transmissão. Depois outro. O coração de Vitória acelerou, mas ela continuou, o impulso a carregando adiante. Quero compartilhar algo que cristalizou tudo para mim. Ontem perguntei ao meu marido por que ele me ama. Não asterisco se asterisco ele me ama, essa parecia uma pergunta perigosa demais. Mas asterisco por que asterisco? A resposta dele foi reveladora. Vitória levantou-se, andando atrás da enorme mesa de Richard enquanto falava. Sua voz ganhando confiança com o movimento. Ele me ama porque sou bonita, inteligente, de boa família e porque tenho sido a esposa perfeita. Notem o que está faltando nessa lista. Minha personalidade, minhas opiniões. Meus sonhos, meus medos, meu senso de humor, minhas peculiaridades individuais, minha humanidade. O número de ouvintes subiu para 10, depois 20. Mulheres a estavam encontrando no universo digital, atraídas por palavras-chave e curiosidade. Ele me ama pelo que eu forneço, não por quem eu sou. Sou um reflexo do excelente gosto dele, prova de sua desejabilidade. Um receptáculo para sua herança genética e uma anfitriã para suas obrigações sociais. Mas eu não sou, na concepção dele, uma pessoa completa com agência e autonomia. Vitória voltou para sua cadeira, inclinando-se em direção ao microfone com a intimidade de uma confissão. Estou compartilhando isso porque suspeito que existam outras mulheres como eu por aí. Mulheres que foram tão cuidadosamente administradas que esqueceram como suas próprias vozes soam. Mulheres que foram convencidas de que questionar seu tratamento as torna ingratas, difíceis ou emocionalmente instáveis. 50 ouvintes agora.
A seção de comentários começava a se encher de respostas que deixavam o peito de Vitória apertado. Com reconhecimento e solidariedade. Usuária asterisco midlife crisis asterisco escreveu. Asterisco meu marido disse a mesma coisa quando engravidei aos 38. Como se meu doutorado fosse apenas perda de tempo, cara, até eu poder cumprir meu propósito biológico. Asterisco. Vitória leu o comentário em voz alta, sua voz quebrando levemente. Sim, exatamente. Nossas conquistas viram hobbies. Nossas carreiras viram distrações, nossas identidades viram obstáculos à visão deles sobre o que deveríamos ser. O telefone tocou. Vitória olhou para o identificador de chamadas. Patrícia, a assistente de Richard. Uma mulher treinada para gerenciar a agenda de Vitória com a mesma eficiência com que gerenciava a de Richard. Vitória tomou uma decisão que mudaria tudo. Atendeu a ligação sem encerrar a transmissão. Vitória agradeceu a Patrícia de forma profissional, mantendo sua máscara enquanto documentava a suposição casual de que sua noite pertencia às necessidades de negócios de Richard. Nenhuma consulta sobre seus níveis de energia durante a gravidez. Nenhum pedido por sua disponibilidade. Nenhum reconhecimento de que ela poderia ter seus próprios planos ou preferências. Apenas a expectativa de que ela desempenharia o papel exigido. Vocês ouviram isso? Vitória perguntou à sua audiência após encerrar a ligação. Estou recebendo 6 horas de aviso para organizar um jantar formal para investidores internacionais. Minha gravidez, meus níveis de energia, meus planos para a noite são irrelevantes. Sou um recurso a ser usado à conveniência do meu marido. A contagem de ouvintes se aproximava de 100. Comentários inundavam a transmissão com histórias semelhantes de mulheres cujo tempo não lhes pertencia, cujos lares eram palcos para as performances profissionais de seus maridos, cujas necessidades ficavam por último em cada cálculo. Usuário asterisco corporate wife asterisco compartilhou. Asterisco uma vez recebi 20 pessoas para um jantar com 2 horas de aviso, enquanto me recuperava de uma intoxicação alimentar. Quando mencionei que não estava bem, meu marido disse aos convidados que eu estava apenas sendo dramática para chamar atenção. Asterisco. Vitória passou as 4 horas seguintes preparando-se para o jantar, enquanto fornecia comentários ao vivo para sua audiência crescente. Ela descreveu a coreografia cuidadosa de ser esposa de um bilionário, selecionando as flores certas para transmitir respeito sem ostentação, escolhendo um vinho que complementasse tanto a comida quanto o significado cultural da reunião, pesquisando o histórico de cada convidado para garantir tópicos de conversa apropriados. Estou prestes a me transformar na anfitriã perfeita, Vitória disse aos ouvintes enquanto aplicava maquiagem com precisão profissional. Observem como eu desapareço completamente neste papel. Às 20 horas em ponto, a delegação Yamamoto chegou à cobertura de Vitória e Richard. Ela os recebeu na porta com frases fluidas em japonês e uma reverência profunda apropriada para convidados honrados. Seus meses de estudo intensivo da língua finalmente serviam aos propósitos de Richard. Minha bela esposa, Vitória, Richard a apresentou ao grupo, sua mão possessiva em suas costas. Ela está esperando nosso primeiro filho e tem estudado a cultura japonesa em preparação para nossa mudança para Tóquio. Nenhuma menção ao sobrenome de solteira, Martinez. Nenhuma referência às suas próprias conquistas em marketing internacional ou à sua fluência em 4 idiomas. Nenhum reconhecimento de sua identidade individual. Ela era simplesmente um apêndice ao sucesso dele, bela, grávida e culturalmente adequada. Durante o serviço da sopa, Vitória se desculpou e foi ao lavabo, escapando com o celular para fornecer comentários à sua audiência, agora com 1000 pessoas. Acabei de servir um jantar de 7 pratos que custou mais que o aluguel mensal da maioria das pessoas, conduzindo negociações em 3 idiomas enquanto estou grávida de 6 meses. E meu marido me apresentou como se eu fosse sua égua reprodutora premiada que aprendeu alguns truques. Os comentários chegavam em avalanche agora, mulheres compartilhando suas próprias histórias de apagamento, de serem reduzidas a seus relacionamentos com homens poderosos, de realizarem trabalho emocional e intelectual que passava despercebido e não era compensado. Usuário asterisco Tokyo Wife asterisco compartilhou. Asterisco mudei para o Japão pela carreira do meu marido há 20 anos. Passei dias sem falar inglês. Não sei mais quem sou. Nem lembro quem eu era antes. Asterisco. A voz de Vitória falhou ao ler a mensagem. Eu vejo você. Eu ouço você. E prometo isso. Vamos lembrar quem éramos antes que eles nos convencessem a desaparecer. Quando voltou ao jantar, Vitória desempenhou seu papel com perfeição.
Foi charmosa sem chamar atenção, inteligente sem ser desafiadora, apoiou os pontos de Richard sem parecer submissa. A performance foi magistral, e ela odiou cada segundo. Excelente trabalho esta noite, querida, Richard disse quando os convidados partiram, sua aprovação aquecendo a voz de uma forma que antes teria enchido Vitória de orgulho. Você foi absolutamente perfeita. A senhora Yamamoto ficou particularmente impressionada com sua sensibilidade cultural e suas habilidades linguísticas. Asterisco perfeita. Asterisco lá estava a palavra de novo, o maior elogio no vocabulário de Richard para o comportamento feminino. Obrigada, querido. Foi um prazer conhecê-los. Ótimo, porque veremos muito mais deles quando nos mudarmos. A senhora Yamamoto mencionou que adoraria ajudá-la a se ajustar à sociedade japonesa. Ela tem algumas percepções maravilhosas sobre papéis tradicionais para esposas estrangeiras e a importância de apoiar a carreira do marido por meio de um posicionamento social adequado. Asterisco papéis tradicionais. Asterisco posicionamento social adequado. Asterisco Vitória quase riu da transparência daquilo tudo. Naquela noite, enquanto Richard dormia ao seu lado com a expressão pacífica de um homem cujo dia havia saído exatamente como planejado, Vitória voltou ao microfone para uma mensagem final à sua audiência. Hoje, 2.000 mulheres ouviram minha história. Amanhã, contarei mais sobre os controles financeiros que estou descobrindo, sobre o isolamento sistemático que foi tão gradual que quase não percebi, sobre como o amor pode ser transformado em arma por alguém que entende suas vulnerabilidades melhor do que você mesma. Ela fez uma pausa, olhando para o marido adormecido. Na penumbra filtrada pelas janelas panorâmicas, Richard parecia quase inocente. Mas inocência era incompatível com o nível de cálculo que ela testemunhara. Para todas que estão ouvindo, vocês não estão sozinhas. Suas experiências importam. Suas vozes têm poder. E juntas vamos expor como a promessa de proteção pode se tornar uma prisão, e como o conto de fadas de ser resgatada pode se transformar no pesadelo de ser possuída. Vitória Martinez havia encontrado sua voz. E ela estava apenas começando. Nas 2 semanas seguintes, Vitória aperfeiçoou a arte de viver 2 vidas, com uma precisão que teria impressionado seus antigos clientes de marketing. Abordava sua existência dupla como um lançamento de campanha, planejamento meticuloso, cronograma cuidadoso e execução impecável de uma estratégia complexa. Cada manhã começava com a mesma coreografia atenta. Ela acordava às 6h30, 15 minutos antes do alarme de Richard, e permanecia imóvel ao lado dele enquanto revisava suas anotações mentais das conversas do dia anterior. Cada comentário casual, cada gesto de desdém, cada revelação inconsciente dos verdadeiros pensamentos dele era catalogada para a transmissão da tarde. Ele vai se encontrar com o personal trainer hoje. Vitória sussurrou ao microfone durante a hora sagrada entre a saída de Richard para o trabalho e sua primeira ligação de check-in do escritório. Jennifer, a amiga de Stanford que tem sido tão útil na nossa transição para Tóquio, aparentemente está treinando em etiqueta de negócios japonesa. Que parceira de negócios dedicada! Sua audiência havia explodido além de qualquer previsão de Sarah. 50.000 ouvintes se tornaram 100.000 dentro da primeira semana, e dobraram novamente à medida que a notícia se espalhava pelas redes sociais e pelas comunidades femininas ao redor do globo. A sessão de comentários havia evoluído para um grupo de apoio que atravessava continentes, com mulheres compartilhando histórias que revelavam a natureza universal da experiência de Vitória. A voz de Vitória falhou levemente ao ler a mensagem. Isso não é apenas sobre meu casamento, senhoras. Isso é sobre um sistema que permite que homens poderosos tratem mulheres como acessórios para o próprio sucesso. É sobre como a dependência financeira se torna prisão emocional. É sobre como o amor pode ser condicional à obediência, e como somos treinadas a chamar isso de romance. Enquanto isso, sua performance como esposa perfeita continuava sem rachaduras. Vitória sempre havia sido habilidosa em compartimentalizar, uma necessidade em sua carreira de marketing, quando gerenciava múltiplos clientes exigentes simultaneamente. Agora, aplicava essas habilidades para manter sua fachada enquanto documentava sistematicamente a manipulação psicológica de seu marido. Richard, alheio à sua crescente fama como estudo de caso em abuso narcisista, continuava sua rotina diária de crueldades casuais e controle estratégico. Ele monitorava sua agenda, gerenciava suas interações sociais e tomava decisões sobre o futuro deles sem consulta ou explicação. Precisaremos começar a liquidar parte do seu portfólio de investimentos, anunciou durante o café da manhã, em tom que sugeria estar lhe fazendo um favor ao gerenciar sua ignorância financeira. A casa em Tóquio exige um pagamento inicial maior do que o previsto. Asterisco meu portfólio de investimentos asterisco.
Vitória havia construído um portfólio modesto, mas significativo, durante seus anos de trabalho. Dinheiro que economizou e investiu de forma independente, por meio de pesquisa cuidadosa e planejamento estratégico. Agora, Richard reivindicava a propriedade através do casamento com a mesma naturalidade com que poderia reivindicar uma caneca de café compartilhada. Claro, querido. O que você achar melhor. O acordo de Vitória foi automático, mas sua audiência ouviu a história real naquela tarde. Ele está assumindo sistematicamente o controle de cada ativo que eu tenho. Não pede, não discute, não explica seu raciocínio. Apenas me informa sobre decisões já tomadas. É assim que o abuso financeiro funciona, senhoras. Devagar, sutilmente, um pedido razoável de cada vez, até que você acorda um dia sem nenhum recurso próprio. Sarah havia ajudado Vitória a estabelecer contas separadas, financiadas por meio de transferências complexas que pareciam reequilíbrios rotineiros de investimentos. A ironia não lhe escapava. Estava secretamente economizando dinheiro para escapar de um ex-marido milionário. Mas riqueza sem agência era apenas uma jaula dourada, e as grades estavam se apertando a cada dia. A virada veio na terceira semana de transmissões, quando Vitória ouviu uma conversa que revelou a verdadeira dimensão do plano de Richard. Ela havia voltado mais cedo de uma consulta pré-natal, a visita fora mais curta do que o esperado, e estava pendurando o casaco no hall quando vozes vieram do escritório de Richard. A porta estava ligeiramente entreaberta, e Richard falava no tom estratégico que usava em seus negócios mais delicados. A gravidez complica o cronograma, mas na verdade é perfeita para nossa estratégia de longo prazo. A voz de Richard era clara e calculista. Assim que estivermos estabelecidos em Tóquio, ela ficará completamente dependente. Sem rede de apoio, sem carreira para retornar, sem familiaridade com a língua ou com o sistema legal. Vitória congelou, a mão ainda no casaco. Outra voz respondeu pelo viva voz, feminina, familiar e friamente divertida. E se ela não se adaptar bem ao isolamento? A voz de Jennifer era suave como seda e 2 vezes mais perigosa. A risada de Richard gelou o sangue de Vitória. Depressão pós-parto é tragicamente comum, especialmente em mães isoladas, longe de casa. Existem excelentes instituições privadas no Japão para mulheres que não conseguem lidar com as pressões da maternidade e da adaptação cultural. O sangue de Vitória virou gelo. Ele não estava apenas planejando isolá-la. Estava planejando institucionalizá-la se ela resistisse ao controle. A maneira casual com que discutia sua potencial quebra psicológica revelava um nível de premeditação que transformava seu comportamento de egoísmo em verdadeira maldade. Você já está pensando em resistência potencial, observou Jennifer, aprovatória. É por isso que você é tão bem-sucedido nos negócios. Sempre 3 passos à frente. Vitória não tem fibra para resistência séria, Richard continuou, com a confiança de um predador discutindo sua presa. 8 anos de casamento a treinaram perfeitamente. Ela vai se adaptar porque não terá outra escolha. Vitória permaneceu imóvel no próprio hall, a mão pressionada contra a barriga grávida, enquanto marido e amante planejavam sua destruição psicológica como se fosse uma fusão corporativa. Cada mulher que ouvia compreenderia esse medo, o momento em que você percebe que a pessoa que deveria te proteger está ativamente planejando sua queda. Senhoras, Vitória sussurrou em seu celular, transmitindo a conversa ao vivo, a voz firme apesar da magnitude da traição. Vocês estão ouvindo isso comigo. É assim que a manipulação psicológica soa quando eles acham que você não pode ouvir. É assim que a crueldade calculada realmente opera por trás das portas fechadas. A resposta foi imediata e avassaladora. A audiência de Vitória cresceu para 500 mil de ouvintes em tempo real, enquanto mulheres compartilhavam a transmissão pelas redes sociais. Sua indignação e solidariedade criaram um incêndio digital de apoio e reconhecimento. Você está gravando isso? A voz de Jennifer carregava uma nota de divertimento. Claro que não, Richard respondeu com desdém. Vitória não tem inteligência nem coragem para algo tão sofisticado. Ela vai se ajustar a qualquer situação que eu criar, porque foi treinada para isso. Sempre se ajustam, no fim. Sempre. A referência casual a outras mulheres, outras esposas, outras vítimas de sua destruição sistemática, revelava que Vitória não era seu primeiro alvo. Apenas o mais recente. Naquela noite, enquanto Richard tomava banho antes de dormir, Vitória acessou o laptop dele usando senhas que havia memorizado em meses, desempenhando o papel da esposa atenciosa que, ocasionalmente, precisava verificar a agenda dele para planejar eventos sociais. O que encontrou era estarrecedor em escopo e cálculo.
Plantas arquitetônicas para uma casa em Tóquio sem espaço para escritório para Vitória, sem quartos de hóspedes para visitas, sem rotas de fuga para uma mulher que pudesse querer sair. Documentos financeiros mostrando a transferência sistemática dos bens conjuntos para contas offshore acessíveis apenas por ele. Correntes de e-mails discutindo o período de adaptação dela e planos de contingência para sua resistência ao novo estilo de vida. Vitória seguiu cada sugestão com precisão militar. Sara conectara uma rede clandestina de profissionais especializados em divórcios de alto patrimônio envolvendo abuso narcisista, advogados que entendiam que deixar um homem poderoso exigia mais que papelada, contadores capazes de rastrear bens escondidos através de fronteiras internacionais, investigadores particulares que documentavam padrões de controle e manipulação, e especialistas em segurança que conheciam o perigo de predadores encurralados. Usuário #TechGods recomendava. Instale keyloggers nos dispositivos dele quando não estiver olhando. Câmeras escondidas em áreas comuns. Rastreamento GPS nos veículos. Se ele está planejando guerra psicológica, você precisa de provas de premeditação. Garanta que tudo seja enviado a servidores seguros que ele não conheça. A sofisticação dos conselhos revelava uma verdade perturbadora. A situação de Vitória era comum o suficiente para que toda uma infraestrutura de apoio tivesse se desenvolvido. Mulheres ajudando outras a escapar de casamentos que haviam se tornado prisões, compartilhando conhecimentos adquiridos por meio da própria sobrevivência, criando redes que transcendiam geografia e classe social. Usuário *legal, Eagle explicava. Coerção reprodutiva é crime em Nova York. As consultas não autorizadas dele com seus médicos sobre sua saúde mental podem constituir assédio médico. Documente cada instância em que ele tomou decisões sobre seu corpo ou tratamento sem o seu consentimento. Mas a suspeita de Richard crescia como um tumor, alimentada pela nova confiança de Vitória e pelas sutis mudanças em seu comportamento, coisas que ele não conseguia identificar, mas percebia como ameaças ao seu controle. Você parece diferente ultimamente, querida, observou ele durante jantar no Le Bernardin, o ritual mensal em um dos restaurantes mais exclusivos de Manhattan. Seus olhos a estudavam com a intensidade de um predador sentindo perigo. Mais assertiva. É atraente, mas inesperado. Vitória havia se preparado para essa conversa com o mesmo planejamento estratégico que aplicara a lançamentos de produtos. Hormônios da gravidez, suponho. Além disso, tenho pensado na sua sugestão sobre Tóquio. Talvez você tenha razão. Talvez seja a hora de um novo começo. O alívio de Richard foi palpável, seus ombros relaxando ao interpretar as palavras dela como capitulação. O garçom reabasteceu sua taça de vinho, enquanto Vitória sorvia água com gás, mantendo a imagem da mãe responsável. Eu sabia que você veria razão eventualmente, Richard disse, cortando seu vagio com a precisão de um cirurgião. Você sempre foi inteligente, só que às vezes muito emocional para pensar claramente em estratégias de longo prazo. O insulto casual foi tão suave que Vitória quase não percebeu. Ele a chamara de emocional e irracional enquanto elogiava sua inteligência, uma tática de manipulação projetada para fazê-la ser grata pela aprovação disfarçada. Tenho pesquisado sobre Tóquio, Vitória continuou, desempenhando seu papel perfeitamente enquanto sua audiência ouvia pelo microfone escondido em sua bolsa. A cultura parece fascinante, muito tradicional, muito hierárquica. Exatamente. Você vai prosperar quando entender a forma adequada de fazer as coisas. A Jennifer tem sido incrivelmente útil em explicar as expectativas culturais para esposas estrangeiras. Ela é bastante conhecedora das estruturas sociais asiáticas e de como mulheres ocidentais podem se integrar com sucesso. Claro. Jennifer estava aconselhando sobre como controlar sua esposa em um país estrangeiro. Vitória fazia anotações mentais para a transmissão da noite, mantendo a máscara de entusiasmo. Eu adoraria conhecê-la propriamente, Vitória disse, testando cuidadosamente os limites do conforto dele, para agradecê-la por toda a ajuda na nossa transição. Os olhos de Richard se estreitaram, o garfo parando no meio do caminho até a boca. Isso não é necessário, querida. Você terá muito tempo para fazer novas amizades em Tóquio. A Jennifer está bastante ocupada com o trabalho de consultoria. A deflexão foi suave, mas reveladora. Jennifer permanecia fora de alcance, uma separação que confirmava sua importância central nos planos futuros de Richard. Claro. Eu só pensei que seria bom expressarmos nossa gratidão pessoalmente.
Sua gratidão é melhor expressa através da sua adaptação bem-sucedida à nossa nova vida, Richard respondeu, a voz carregando aquela sutileza cortante que significava que o assunto estava encerrado. A Jennifer ficará satisfeita em saber que sua orientação cultural foi tão bem recebida. Naquela tarde, Vitória compartilhou a conversa inteira com sua audiência, que agora se aproximava de 1 milhão de ouvintes regulares. A resposta global já havia atraído a atenção da mídia tradicional, com veículos solicitando entrevistas e organizações de mulheres oferecendo apoio e recursos. Notem como ele desviou meu pedido para conhecer Jennifer enquanto enfatizava sua importância no planejamento do meu futuro. Se ela fosse apenas uma associada de negócios ajudando na adaptação cultural, por que eu não poderia agradecê-la? Porque ela não está ajudando nossa mudança. Está planejando o próprio futuro com meu marido, em um país onde eu não teria proteção legal nem rede de apoio. A análise de Vitória havia se tornado cada vez mais sofisticada, enquanto documentava padrões de manipulação e controle. Sua audiência fornecia feedback, compartilhava experiências semelhantes e oferecia validação que transformava seu pesadelo individual em uma verdadeira masterclass sobre abuso narcisista. Em reconhecer abuso narcisista, a usuária Psychology professor explicou. Isso se chama triangulação. Ele está usando Jennifer para tomar decisões sobre a sua vida, enquanto a mantém isolada de qualquer informação real sobre o seu próprio futuro. É uma técnica clássica de desestabilização, projetada para fazer você questionar suas próprias percepções e aceitar a versão dele da realidade. O componente educacional havia se tornado tão importante quanto o apoio emocional. As mulheres estavam aprendendo a identificar táticas de manipulação, abuso financeiro e guerra psicológica em seus próprios relacionamentos. O trauma pessoal de Vitória havia se transformado em um anúncio de utilidade pública que estava salvando vidas ao redor do mundo. Mas o desenvolvimento mais significativo foi a revelação durante uma consulta pré-natal que mudou tudo, e expôs a verdadeira dimensão do planejamento de Richard. Vitória chegou ao consultório da doutora Sarah Hoffman para seu ultrassom de 24 semanas, esperando a mistura habitual de empolgação e ansiedade que acompanhava esses marcos da gravidez. Em vez disso, descobriu que o marido estava conduzindo suas próprias consultas médicas não autorizadas. Seu marido parece muito envolvido com essa gravidez, comentou a técnica de ultrassom, espalhando gel quente sobre a barriga de Vitória. Ele fez tantas perguntas detalhadas sobre prazos e possíveis complicações durante a visita dele. O sangue de Vitória gelou, mas sua voz permaneceu casual. Quando foi que meu marido esteve aqui? Ontem de manhã. Acho que era ele, homem alto, terno caro, muito preocupado com fatores de risco na gravidez e complicações pós-parto. Tinha uma lista enorme de... Ele mencionou preocupações sobre o meu estado mental? Vitória perguntou, a pulsação acelerada. A técnica hesitou, desconfortável. Sim. Perguntou sobre transtornos de humor relacionados à gravidez e como poderiam afetar o vínculo materno. Também sobre quando a depressão pós-parto normalmente se manifesta e quão grave pode se tornar. O coração de Vitória martelava enquanto o escopo da estratégia se revelava. Richard estava estabelecendo um histórico médico que apoiaria alegações de instabilidade mental, criando documentação que poderia justificar tratamento involuntário ou restrições de custódia. Naquela noite, Vitória o confrontou com precisão cirúrgica, sua audiência ouvindo cada palavra pelo dispositivo de gravação oculto. Como foi Filadélfia, querido? Produtivo. Reuniões chatas, detalhes financeiros, mas necessárias para o cronograma da expansão. A mentira de Richard saiu sem hesitação. Vitória sorriu calorosamente, a imagem da esposa solidária. Tive minha consulta com a doutora Hoffman hoje. Ela mencionou que você passou lá com algumas perguntas sobre a gravidez. Pela primeira vez em semanas, a máscara de Richard escorregou completamente. Seu rosto percorreu surpresa, cálculo e, finalmente, fúria fria ao perceber que sua consulta secreta havia sido exposta. Estava apenas sendo cuidadoso, disse, cada palavra escolhida com precisão deliberada. Um marido responsável antecipa problemas potenciais e se prepara. Que problemas específicos você estava antecipando? Os riscos habituais da primeira gravidez na sua idade, particularmente considerando sua tendência à volatilidade emocional. O insulto estava embrulhado em linguagem médica, projetado para soar razoável enquanto devastava. Vitória assentiu, compreensiva. Como depressão pós-parto, imagino. É tragicamente comum, especialmente em mulheres que enfrentam grandes mudanças de vida e ajustes culturais.
Cada palavra era um prego no caixão da liberdade futura dela. Ali estava a ameaça disfarçada de preocupação. A previsão mascarada de preparação médica. Richard estava construindo um caso para o colapso inevitável dela, estabelecendo documentação que poderia ser usada para interná-la à força, restringir sua custódia, ou pior. Muito atencioso da sua parte pesquisar isso. Vitória respondeu, a voz estável apesar da magnitude da traição. Tenho certeza de que a doutora Hoffman apreciou suas perguntas detalhadas. Ela concordou que monitorar seu estado mental será particularmente importante, dado o estresse adicional da mudança internacional e da adaptação cultural. Mais tarde, naquela noite, Vitória sussurrou para sua audiência, Richard dormindo ao lado dela. É assim que eles fazem. Eles não simplesmente te deixam ou te divorciam quando terminam com você. Eles destroem sistematicamente sua credibilidade, sua rede de apoio e sua saúde mental. Depois apontam para os danos que causaram como prova de que você é incapaz de tomar decisões ou cuidar do seu próprio filho. A resposta foi imediata e vulcânica. A história de Vitória havia tocado um nervo que ressoava através de culturas, classes e gerações. Mulheres compartilharam histórias de *médico, de terem sua saúde mental usada como arma em batalhas de custódia, de serem declaradas incompetentes pelos mesmos homens que as haviam levado ao desespero. Mas a audiência também forneceu algo inestimável, um mapa para lutar de volta, e a certeza de que Vitória fazia parte de uma irmandade que não a deixaria cair. O equilíbrio de poder estava mudando, e Richard não tinha ideia do perigo real que corria. As conexões de Sarah no mundo da mídia digital haviam evoluído para algo que lembrava uma operação de inteligência. Dentro da rede crescente de apoiadoras de Vitória estavam contadoras forenses, especialistas em cibersegurança, detetives particulares e advogados que entendiam que derrubar um homem como Richard Sterling exigia mais do que coragem. Exigia provas capazes de resistir ao peso de sua fortuna e de seus recursos legais. Garota, temos um exército inteiro trabalhando nisso agora, Sarah relatou em um de seus encontros semanais de café, em locais diferentes de Manhattan. Só a análise financeira já está revelando padrões que vêm de anos. Seu marido não é apenas um traidor e um abusador. Ele é um criminoso de verdade. Vitória ouviu, fingindo discutir planos de decoração do quarto do bebê, a mão descansando sobre a barriga enquanto Sarah detalhava descobertas que semanas antes pareceriam impossíveis. As contas offshore não servem apenas para esconder bens conjugais, Sarah continuou em voz baixa. Ele vem executando um esquema sofisticado de evasão fiscal por meio de empresas de fachada em 12 países diferentes. A mudança para Tóquio não é sobre expansão de negócios. É sobre se mudar para um país com tratados de extradição limitados antes que o IRS o alcance. O café de Vitória esfriou enquanto as implicações afundavam. Richard não estava apenas planejando isolá-la e controlá-la. Ele estava planejando fugir do país como um criminoso procurado por promotores federais. Tem mais, Sarah acrescentou, baixando ainda mais a voz. A Jennifer não é só amante dele. Ela é parceira de negócios na operação de lavagem de dinheiro. E, aparentemente, você não é a primeira esposa com quem ele fez esse truque de desaparecer. O sangue de Vitória gelou. O que você quer dizer? A primeira esposa dele. Rebecca. Lembra dela? Aquela que supostamente morreu em um acidente de esqui na Suíça, 20 anos atrás. Vitória se lembrou da história trágica que Richard havia contado durante o namoro. A morte da jovem esposa tinha sido a razão de sua longa vida de solteiro, a grande perda que explicava sua indisponibilidade emocional e necessidade de controle. Ela não morreu em um acidente, Sarah continuou. Foi encontrada 3 dias depois que Richard deixou o país, após uma avalanche suspeita. As autoridades suíças o investigaram por meses, mas não conseguiram provar nada. Ele herdou tudo e usou o dinheiro do seguro de vida para construir seu portfólio inicial de investimentos. A revelação atingiu Vitória como um golpe físico. Ela estava casada com um homem que talvez tivesse assassinado a primeira esposa, que certamente planejava destruí-la, que via seres humanos como obstáculos descartáveis em sua ambição. Precisamos ter cuidado, Vitória sussurrou, quase inaudível. Se ele é tão perigoso assim. É por isso que estamos construindo um caso à prova de balas antes de agir, Sarah garantiu. Promotores federais já estão interessados com base nas evidências financeiras. Só precisamos de documentação suficiente para garantir que ele não escape novamente. A audiência do podcast de Vitória havia se tornado participante involuntária de uma investigação federal.
A bela ironia, Vitória contou às suas ouvintes, é que ele está usando táticas desenhadas para mulheres financeiramente dependentes. Mas eu passei 20 anos construindo riqueza antes de conhecê-lo. Eu só havia esquecido que tinha opções, até todas vocês me lembrarem de que eu não estou em defesa. O próximo movimento de Richard foi mais sofisticado e infinitamente mais perigoso: guerra legal. Projetada para destruir sua credibilidade antes que ela pudesse expor seus crimes. Vitória chegou em casa depois de uma consulta médica de rotina e encontrou uma equipe de advogados esperando na sala de estar. 3 homens em ternos caros, representando todos os recursos legais de Sterling Industries *. Com suas pastas e documentos espalhados sobre a mesa de centro como armas de guerra. Senhora Sterling, começou o advogado principal, sem preâmbulos. A voz carregando a frieza de quem está acostumado a vencer pela intimidação, precisamos discutir suas atividades recentes. E o impacto potencial delas na reputação empresarial de seu marido. Vitória ativou a função de gravação do celular, mantendo uma expressão de confusão inocente. Não tenho certeza de quais atividades estão falando. Sua presença online chamou nossa atenção, continuou o segundo advogado. Especificamente, conteúdos que poderiam ser considerados difamatórios em relação ao Sr. Sterling e potencialmente prejudiciais para suas relações de negócios. A pulsação de Vitória acelerou, mas sua voz permaneceu firme. Não sou particularmente ativa em redes sociais. Talvez haja algum mal-entendido. Os advogados trocaram olhares, estavam sondando, tentando descobrir a extensão de sua audiência e documentação. Sabiam do podcast, mas não tinham certeza de quanto material ela havia reunido ou quantas pessoas estavam ouvindo. Estamos preparados para oferecer um acordo muito generoso, disse o advogado principal, abrindo uma pasta grossa. 5 milhões de dólares, transferíveis imediatamente para contas de sua escolha, em troca de seu acordo em cessar qualquer comentário público sobre seu casamento, as práticas empresariais do seu marido ou quaisquer assuntos familiares privados. * 5 milhões de dólares para desaparecer em silêncio. Uma fortuna para a maioria das pessoas, mas troco para Richard. Mais importante, era prova de que sua história tinha poder real para prejudicá-lo. De que a verdade valia enormes somas para ser suprimida. Você também teria que assinar um acordo abrangente de confidencialidade, acrescentou o segundo advogado, cobrindo todos os aspectos de seu relacionamento e quaisquer informações que tenha reunido sobre as operações empresariais do Sr. Sterling. Vou precisar de tempo para considerar, Vitória respondeu com cuidado, desempenhando o papel de uma mulher que talvez pudesse ser comprada. O Sr. Sterling está ansioso para que este assunto seja resolvido de forma discreta e rápida, pressionou o terceiro advogado. A oferta expira em 48 horas. Depois que os advogados saíram, Vitória imediatamente compartilhou o encontro com sua audiência, já ultrapassando 1,2 milhão de ouvintes regulares no mundo inteiro. Ouviram isso? Eles me ofereceram 5 milhões de dólares para eu parar de falar. Não porque eu esteja mentindo. Não porque eu esteja errada, mas porque estou dizendo a verdade. E a verdade vale enormes somas para ser suprimida. Eles estão apavorados com o que eu sei, e com o que eu posso revelar. A resposta foi imediata e elétrica. A audiência de Vitória entendeu que a intimidação legal era, na verdade, validação. Homens inocentes não enviam equipes de advogados para silenciar esposas grávidas com subornos multimilionários. Mas o desespero de Richard estava escalando além das ameaças legais. Para territórios que deixavam até seus próprios advogados desconfortáveis. Naquela noite, ele confrontou Vitória diretamente, sua máscara habitual de controle civilizado finalmente escorregando, revelando o predador por baixo. Vitória, isso acaba agora, disse, a voz carregando o tom baixo e perigoso que ela ouvirá. Quando ele destruía rivais de negócios. Você está se envergonhando, envergonhando nossa família e me envergonhando. Não vou tolerar isso por mais tempo. O que precisa acabar, Richard? A voz de Vitória estava cuidadosamente modulada. Inocente, enquanto seu microfone oculto capturava cada palavra. Não banque a estúpida comigo. Sei do seu podcastzinho. Suas sessões de terapia online, ou como quiser chamar essa patética tentativa de atenção. A admissão caiu no ar entre eles como uma declaração de guerra. Richard sabia sobre o podcast, provavelmente já sabia há semanas, enquanto ela acreditava operar em segredo. Não sei do que você está falando. Vitória manteve a cobertura, mas sua mente corria pelas implicações. Quanto ele sabia? Há quanto tempo estava monitorando?
Você não faz ideia do que está enfrentando, Richard continuou, aproximando-se do lugar onde ela estava sentada no sofá caro. Construí um império do nada. Posso destruir você sem suar, e ninguém vai questionar. Quando sua dor e hormônios de gravidez finalmente a levarem a um colapso completo. Então faça isso, Vitória desafiou, sua própria máscara finalmente caindo. Mas entenda, cada palavra desta conversa está sendo ouvida por 1,2 milhão de mulheres que já estiveram exatamente onde eu estou. O rosto de Richard ficou branco, depois vermelho, enquanto a dimensão total de sua exposição se tornava clara. Ele não enfrentava mais uma esposa isolada e dependente. Enfrentava uma audiência global emocionalmente investida em sua destruição. Você me gravou, disse, a voz oca diante da realização de que suas crueldades privadas haviam se tornado entretenimento público. Eu nos asterisco gravei, Richard. Cada conversa, cada ameaça, cada desprezo casual pela minha humanidade. Tudo documentado, arquivado e salvo em múltiplos locais. Você nunca encontrará. A dinâmica de poder no cômodo mudou visivelmente. Richard, acostumado a controlar cada situação com riqueza e intimidação, encontrava-se diante de uma oponente que havia transformado suas próprias palavras em armas contra ele. O que você quer? Perguntou finalmente, a questão de um homem sem mais movimentos possíveis. Quero que minha filha cresça sabendo que a mãe dela não aceitou menos do que merecia. Quero que cada mulher que me ouve entenda que tem opções, mesmo quando a situação parece sem saída. E quero que você aprenda que amor não é posse, casamento não é servidão e mulheres não são propriedade a ser gerida e descartada quando se tornam inconvenientes. Richard a encarou por um longo momento, talvez vendo-a claramente pela primeira vez em 8 anos de casamento. A mulher diante dele não era a esposa complacente que cultivara, mas alguém mais dura, mais. Bom dia, senhoras. Vitória sussurrou em seu microfone de emergência, transmitindo do closet pelo celular reserva que Sarah insistira que ela mantivesse. Bem-vindas ao dia 1 da campanha de terra arrasada do meu marido. Como podem ver, quando comprar silêncio não funciona, o próximo passo é o isolamento forçado. Mas Richard subestimara tanto a preparação de Vitória quanto a lealdade de sua audiência. Sarah equipara com sistemas de comunicação de nível militar, internet via satélite, aplicativos de mensagens criptografadas, equipamentos de transmissão que não dependiam de serviços que Richard pudesse controlar ou monitorar. A resposta da audiência foi imediata e avassaladora. Em poucas horas, sua história era tendência global nas redes sociais. Organizações de notícias exigiam declarações. Grupos de direitos das mulheres organizavam protestos em frente à sede da Sterling Industries Usuário Legal Update relatou. A divisão de crimes financeiros do FBI abriu uma investigação formal sobre as práticas de bancos offshore da Sterling Industries. Sua documentação forneceu a causa provável necessária para os mandados. Os registros meticulosos de Vitória, guiados pela expertise de sua audiência, haviam criado um tsunami legal que em breve engoliria todo o império financeiro de Richard. Cada tática de manipulação, cada ameaça, cada tentativa de controle psicológico fora documentada e preservada de formas que o dinheiro e a influência dele não poderiam suprimir. Mas Richard estava longe de terminar seu contra-ataque. Quando Vitória voltou de uma consulta pré-natal naquela tarde, encontrou 2 seguranças postados do lado de fora da cobertura. Profissionais, educados e totalmente inamovíveis. Estamos aqui para sua proteção, Sra. Sterling, disse respeitosamente o mais alto. O Sr. Sterling ficou preocupado com algumas ameaças feitas contra sua família. Ameaças que Richard sem dúvida havia fabricado para justificar aprisioná-la em sua própria casa. Vitória sorriu educadamente enquanto seu microfone oculto capturava cada palavra dessa nova escalada. Que atencioso da parte dele. Vou me certificar de agradecê-lo quando voltar. Dentro do apartamento, Vitória descobriu que o controle de Richard se estendia além do isolamento digital. Seus pertences pessoais haviam sido vasculhados. Sua caixa de joias estava trancada. Até suas vitaminas pré-natais haviam sido trocadas por frascos diferentes, sugerindo que alguém monitorava sua adesão médica. Ele está tentando construir um caso para minha incompetência, Vitória explicou à sua audiência durante a transmissão da tarde. Os seguranças não estão aqui para minha proteção. São testemunhas para documentar meu suposto comportamento instável. Os pertences revirados provavelmente foram adulterados com evidências da minha instabilidade. Mas a audiência de Vitória já havia preparado para esse cenário.
Entre suas apoiadoras estavam especialistas forenses que a guiaram na criação de documentação imutável, capaz de resistir a qualquer contestação legal que Richard tentasse. Naquela noite, Richard voltou para casa com uma surpresa adicional que revelava o verdadeiro alcance de seu desespero. Arrume suas coisas, querida, anunciou, sem preâmbulos, escoltada pelos 2 seguranças e por uma mulher de jaleco branco. Você vai sair hoje à noite para um descanso muito necessário. Na verdade, Richard, eu não vou. A voz de Vitória estava calma, mas seu coração disparava ao reconhecer a mulher. Doutora Helena Vasquez, uma psiquiatra cuja prática se especializava em atender clientes ricos com discrição e ética questionável. Receio que você não tenha escolha, Richard continuou, a voz carregando a certeza absoluta de um homem que nunca havia sido desafiado com sucesso. A doutora Vasquez revisou seus padrões recentes de comportamento e concorda que intervenção imediata é necessária. A psiquiatra avançou com documentos que pareciam oficiais e assustadores. Senhora Sterling, seu marido forneceu documentação extensa de comportamentos preocupantes que sugerem instabilidade psicológica relacionada à gravidez, exigindo tratamento imediato. Vitória olhou para os papéis, avaliações médicas forjadas, declarações falsas de funcionários da casa, até gravações adulteradas onde ela supostamente ameaçava a automutilação. A clínica no interior é muito discreta, Richard sorriu com satisfação gelada. Quartos privados, excelente equipe, privacidade total para o seu processo de recuperação. Você terá nossa filha lá, claro, sob supervisão médica apropriada. Asterisco parto supervisionado, asterisco acesso controlado à própria filha, asterisco. A manipulação suprema, usar os instintos maternos dela para forçar a aceitação de uma prisão psicológica. Mas Vitória havia se preparado para essa possibilidade com o rigor de quem sabia que estava lutando pela própria vida. Richard, disse calmamente, pegando de sua bolsa uma pasta que fez a expressão confiante dele vacilar. Antes de me internar com base em provas fabricadas, talvez queira ver isso. Ela lhe entregou um volumoso dossiê jurídico que fez seu rosto empalidecer enquanto ele folheava as páginas. Veja, enquanto você brincava de psiquiatra com sua profissional paga aqui, eu estava brincando de detetive com investigadores federais muito reais. Especialistas em fraude estão extremamente interessados em suas movimentações bancárias offshore. A SEC tem perguntas sobre seus padrões de insider trading no acordo Yamamoto. E a Receita Federal desenvolveu uma curiosidade fascinante sobre suas práticas criativas de contabilidade. O sorriso confiante de Richard morreu quando viu evidências documentadas de cada crime financeiro cometido na última década: lavagem de dinheiro por empresas de fachada, evasão fiscal por fundações de caridade falsas, fraude de valores mobiliários por manipulação de transações de ações. Você gravou tudo, ele disse, a voz ecoando oca como a de um homem vendo seu império ruir em tempo real. Eu documentei tudo, querido. Cada crime, cada ameaça, cada admissão de culpa. Tudo compartilhado com as autoridades competentes e preservado em locais que você nunca encontrará nem controlará. Vitória se ergueu, a postura ereta apesar da gravidez. Mas aqui está a coisa mais importante que você precisa entender. Eu não fiz isso sozinha. 1,5 milhão de mulheres me ajudaram a construir este caso. Elas forneceram expertise jurídica, análise financeira, recursos investigativos. Você não está enfrentando uma esposa raivosa, Richard. Está enfrentando um exército. Os seguranças se remexeram desconfortáveis, percebendo que estavam testemunhando a destruição de seu empregador em vez da contenção de uma mulher instável. A doutora Vasquez recolheu discretamente seus documentos falsificados, entendendo claramente que sua participação no esquema de Richard acabará de se tornar crime federal. Então é o seguinte, Vitória prosseguiu, a voz carregando a autoridade de quem já havia vencido. Você vai sair daqui hoje à noite. Vai cancelar qualquer arranjo que tenha feito com essa avaliação psiquiátrica falsa. Vai dispensar seu teatro de segurança. E vai rezar para que eu esteja me sentindo generosa quando os procuradores federais decidirem se devem incluir tentativa de sequestro e fraude médica na sua acusação. Richard encarou as provas de sua própria destruição, o rosto alternando entre descrença, fúria e, finalmente, o reconhecimento pálido da derrota completa. O que você quer? Quer um acordo de divórcio que reflita o verdadeiro valor dos seus ativos ocultos, não a pobreza fabricada que você vem alegando. Quero a custódia total da nossa filha. Quero que você reconheça publicamente seus crimes financeiros e seu abuso sistemático. E quero que entenda que sua liberdade depende inteiramente da minha boa vontade. Você não pode provar que isso vai se sustentar em tribunal,
Richard disse, desesperado, mas sem convicção. Vitória sorriu, a expressão de uma mulher que havia descoberto seu próprio poder e aprendido a usá-lo com precisão. Richard, eu não preciso de tribunal. Tenho algo muito mais poderoso. Tenho a verdade. E tenho uma audiência de milhões que acredita em cada palavra minha. Sua reputação, seus relacionamentos de negócios, sua liberdade, tudo depende de eu decidir se você vale a pena ser protegido. Ela apontou para o equipamento de gravação oculto. Cada palavra desta conversa foi transmitida ao vivo. Suas ameaças contra uma mulher grávida. Seus documentos médicos falsificados. Sua tentativa de me internar com base em provas fabricadas. Tudo foi ouvido por testemunhas em 6 continentes. O rosto de Richard ficou completamente branco ao perceber a dimensão total de sua exposição. Não havia apenas perdido uma batalha privada, havia sido humilhado publicamente diante de milhões de pessoas que agora entendiam exatamente que tipo de homem ele era. A escolha é sua, Vitória concluiu. Saia em silêncio e torça para que eu decida protegê-lo de uma acusação federal. Ou continue lutando e me veja destruir tudo que você construiu, uma transmissão de cada vez. Richard olhou ao redor da sala que havia sido seu reino, para os seguranças que já não o encaravam, para a psiquiatra que recuava em direção à porta, para a esposa que havia se transformado de propriedade em promotora. Sem dizer uma palavra, ele se virou e saiu de casa levando apenas a roupa do corpo, e o conhecimento de que o mundo cuidadosamente construído fora desmantelado pela mulher que mais subestimara. Vitória esperou até as portas do elevador se fecharem antes de falar à sua audiência. Senhoras, ele se foi. Nós vencemos. 6 semanas depois, Vitória Martinez Sterling sentava-se em sua cobertura completamente redesenhada, dirigindo-se à maior audiência ao vivo da história dos podcasts. As ostentações de riqueza de Richard haviam sido substituídas por móveis confortáveis que refletiam seu próprio gosto. Em vez da necessidade dele de intimidar, fotografias de família alinhavam a lareira, memórias reais em vez de posicionamento social estratégico. Boa noite a todos. Aqui é Vitória, e bem-vindos a talvez o episódio mais satisfatório de Asterisco, a esposa da porta ao lado asterisco que já gravei. A audiência havia alcançado 2,3 milhões de ouvintes ativos, com milhões mais acompanhando sua história pela mídia tradicional e pelas redes sociais. A voz de Vitória tornará-se a trilha sonora de uma conversa global sobre casamento, poder e autonomia feminina, uma conversa que não mostrava sinais de diminuir. Primeiro, as atualizações que todos estavam esperando. Richard saiu voluntariamente depois que minha equipe jurídica apresentou nossas provas aos advogados dele. Acontece que aquele acordo pré-nupcial inquebrável não era tão inquebrável assim quando seu marido bilionário comete crimes federais e esconde bens conjugais em contas offshore. A transformação de Vitória estava completa, e visível a qualquer pessoa que comparasse fotos recentes com suas primeiras transmissões. A mulher nervosa e isolada que um dia sussurrou em um microfone havia sido substituída por alguém confiante, autoritária e genuinamente feliz. O pré-nupcial que Richard insistiu que eu assinasse tornou-se completamente inútil no momento em que entrou fraude financeira na equação. Esconder bens conjugais em empresas de fachada não é apenas motivo para divórcio. É motivo para processo criminal e confisco de bens. Meus advogados estimam que o patrimônio real de Richard seja aproximadamente 6 vezes maior do que o que ele declarou durante nosso casamento. A vitória legal foi rápida e decisiva. A equipe de Richard, diante de provas esmagadoras de crimes financeiros e abuso doméstico, preferiu um acordo em vez de enfrentar julgamento público e condenação certa. Os detalhes eram confidenciais, mas o resultado falava por si. Senhoras, quero compartilhar algo importante sobre independência financeira após os 40, e sobre o fim de um casamento com um ex-marido milionário narcisista. Por anos, acreditei que o dinheiro de Richard era nossa segurança. Que sua riqueza me protegia das incertezas da vida independente. Mas a verdadeira segurança vem de ter recursos que não podem ser tirados de você pelo humor, pela manipulação ou pelo comportamento criminoso de outra pessoa. Durante o processo de divórcio, Vitória descobriu que seus próprios investimentos feitos antes do casamento, cuidadosamente administrados por profissionais que Richard nunca conheceu, haviam crescido substancialmente em 8 anos. Ela era rica por conta própria, mesmo sem o acordo de divórcio. Uma revelação que reforçou sua compreensão de suas próprias capacidades. O acordo é confidencial, disse, mas posso contar que minha filha nunca vai precisar de nada material. Mais importante, ela vai crescer sabendo que sua mãe não aceitou menos do que merecia. Que amor sem respeito não é amor.
E que as mulheres têm opções, mesmo nas situações que parecem sem esperança. A comoção midiática em torno do caso de Vitória foi sem precedentes. Jornais internacionais cobriram sua história como exemplo emblemático de como usar tecnologia e apoio comunitário para escapar do abuso. Revistas jurídicas analisaram os precedentes estabelecidos. Organizações de mulheres em todo o mundo adotaram seus métodos de documentação como boas práticas em casos de violência doméstica. Recebi mensagens de mulheres em 89 países até agora, disse. Esposas de senadores descobrindo que não estão sozinhas. Filhas de COR reconhecendo as táticas de manipulação de seus pais. Amantes de bilionários percebendo que estão sendo usadas, não amadas. Mas também operárias de fábrica, professoras, enfermeiras, estudantes. Mulheres de todos os níveis econômicos entendendo que o abuso é sobre poder, não sobre dinheiro. A Wife Next Door Foundation foi lançada com apoio sem precedentes. Em seu primeiro mês, recebeu mais de 100 milhões de dólares em doações de ouvintes, celebridades e organizações inspiradas pela história de Vitória. Empresas de tecnologia doaram softwares de Richard entrou em contato na semana passada, por meio dos advogados, acrescentou. Quer discutir acordos de custódia quando Helena nascer. Depois que a equipe dele revisar o acordo abrangente que estou preparada para oferecer, veremos que tipo de relação ele é capaz de ter com a filha. A mão de Vitória descansava sobre a barriga, onde Helena já se movia com força suficiente para ser vista através da roupa. Essa criança cresceria com vantagens que Vitória jamais imaginara. Segurança financeira que não poderia ser ameaçada, uma mãe que entendia o próprio valor e uma comunidade global investida em seu sucesso. Mas essa é uma conversa para outro dia. Hoje, Helena e eu estamos celebrando nossa independência e planejando nossas próximas aventuras. Vitória voltou ao microfone, a voz carregando o calor e a autoridade de alguém que havia encontrado seu verdadeiro propósito. A fundação continua a se expandir além de tudo o que eu poderia sonhar. No próximo mês, lançaremos nossa primeira conferência internacional, reunindo sobreviventes, especialistas jurídicos, inovadores em tecnologia e formuladores de políticas de todo o mundo. Estamos desenvolvendo programas de treinamento em realidade virtual para ajudar as pessoas a reconhecer táticas de manipulação antes de ficarem presas. Estamos criando currículos de alfabetização financeira especificamente voltados para mulheres que buscam independência econômica. Mas além das conquistas profissionais, a transformação de Vitória era evidente em pequenas vitórias diárias que representavam a verdadeira medida de sua cura. O quarto de Helena estava decorado com arte de mulheres de todo o mundo que encontraram suas vozes através da comunidade. Sua biblioteca já incluía livros sobre mulheres fortes, pensamento independente e a importância de confiar em suas próprias percepções. Ela já está aprendendo que sua voz importa, que seus sentimentos são válidos e que amor significa respeito, disse Vitória. Lições que me levaram 42 anos para entender completamente. Vitória olhou ao redor de seu lar reconquistado, cada objeto e fotografia refletindo suas próprias escolhas, em vez da visão de outra pessoa sobre como sua vida deveria ser. Para minhas ouvintes originais, que estiveram comigo desde aquela primeira gravação apavorada, obrigada por me ensinarem que contar a verdade é um ato revolucionário. Para as recém-chegadas que se juntam a nós todos os dias, bem-vindas à Irmandade. Sua história importa. Sua voz tem poder. E juntas podemos mudar o mundo, uma conversa de cada vez. Ela fez uma pausa, sentindo Helena se mover inquieta, como se respondesse à energia emocional da mãe. Aqui é Vitória Martinez, falando para vocês da minha própria casa, vivendo minha própria vida, fazendo minhas próprias escolhas. Lembrem-se, vocês não estão ao lado da própria vida. Vocês estão vivendo-a. E têm todo o direito de vivê-la de forma bela, autêntica e inteiramente nos seus próprios termos. A resposta foi imediata e avassaladora. Comentários chegaram de todos os cantos do mundo, mulheres compartilhando suas próprias vitórias, seus próprios momentos de conquista, suas próprias histórias de transformação inspiradas pela coragem de Vitória. Vitória não havia apenas escapado de um casamento abusivo. Criará um movimento, uma comunidade e um legado que sobreviveriam a qualquer relacionamento individual ou triunfo pessoal. Helena cresceria em um mundo onde mulheres apoiavam mulheres, onde a verdade era mais valiosa do que o conforto, onde a independência financeira era possível em qualquer idade, e onde nenhuma mulher precisava enfrentar suas batalhas sozinha. Esse era o legado mais valioso que Vitória poderia oferecer, não dinheiro nem propriedades, mas o conhecimento de que as vozes das mulheres têm poder, que a transformação na meia-idade é possível e que amor sem respeito não é amor.
3 meses depois, Vitória segurava a filha pela primeira vez em um quarto particular no Hospital Mount Sinai, cercada por um sistema de apoio que se estendia por continentes. Helena Martinez Sterling chegou com exatamente 39 semanas, pesando 3,2 quilogramas, com os olhos escuros do pai e o queixo determinado da mãe. Ela é absolutamente perfeita, sussurrou Sarah, lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto gravava o momento para a audiência global de Vitória. Olhem só esse aperto de mão. Vai ser uma lutadora como a mãe. O nascimento fora coberto ao vivo por organizações de notícias no mundo inteiro, com a permissão de Vitória, transformando o que deveria ser um momento privado em uma celebração global de novos começos e empoderamento feminino. O primeiro choro de Helena foi ouvido por mães, filhas e irmãs em 6 continentes, todas emocionalmente investidas no futuro daquela criança. Olá, minha linda menina, Vitória murmurou, a voz embargada de exaustão e alegria esmagadora. Bem-vinda à sua irmandade. A maternidade havia se transformado em um jardim pelas flores enviadas pela audiência de Vitória. Arranjos de Tóquio, Londres, São Paulo, Mumbai e dezenas de outras cidades enchiam cada superfície disponível. Cada buquê trazia uma mensagem de apoio, gratidão e esperança para o futuro de Helena. O usuário *Neil Grandma escreveu: Helena representa todas as nossas filhas e netas. Ela está crescendo em um mundo onde a voz da mãe dela mudou tudo. Usuário Tóquio Free compartilhou. Escapei do meu próprio casamento por causa da coragem de Vitória. Agora minha filha e Helena crescerão sabendo que nunca precisam aceitar menos do que merecem. Vitória leu as mensagens em voz alta enquanto Helena mamava, sua minúscula mãozinha agarrando com força surpreendente o dedo da mãe. Essa criança teria vantagens que Vitória jamais imaginara. Independência financeira que não poderia ser ameaçada, uma mãe que entendia seu próprio valor e uma comunidade global de mulheres investidas em seu sucesso e proteção. Ela tem os olhos de Richard, mas meu queixo teimoso. Vitória riu, a exaustão tornando-a leve de alívio e alegria. Pobrezinha, não sabe o que a espera. Mas Helena cresceria com algo infinitamente mais valioso que riqueza ou privilégio. Teria uma mãe que havia lutado pelo direito de ser ela mesma, que escolhera coragem em vez de conforto, que transformará trauma pessoal em mudança global. Comecei este podcast para expor as mentiras de um homem. Vitória refletiu em sua primeira transmissão pós-parto, com Helena dormindo tranquilamente em seus braços. Em vez disso, descobri uma verdade universal, que as mulheres no mundo inteiro estavam esperando para ouvir. Somos mais fortes do que pensamos. Não estamos sozinhas em nossas lutas. E temos mais opções do que querem que acreditemos. A Wife Next Door Foundation havia se tornado um fenômeno global. Nos primeiros 6 meses, ofereceu assistência jurídica a mais de 5.000 mulheres, treinamento em alfabetização financeira 20.000 e apoio emergencial a centenas em situação de risco. Casas seguras operavam em 15 países, administradas por sobreviventes que entendiam exatamente o que mulheres recém-libertas mais precisavam. Para toda mulher ouvindo que se reconhece na minha história, você já tem tudo o que precisa para mudar sua vida. A coragem existe dentro de você. A força está lá, esperando para ser descoberta. Vocês estão apenas esperando permissão para usar o próprio poder. A voz de Vitória carregava a autoridade de quem havia testado essas verdades nas circunstâncias mais extremas, e saído vitoriosa. Parem de esperar por permissão. Deem a permissão a si mesmas. Mas a transformação pessoal era ainda mais significativa que as vitórias legais. Vitória havia redescoberto mulher que fora antes do casamento, agora aprimorada pela sabedoria conquistada na sobrevivência e fortalecida pelo apoio de uma comunidade que transcendia geografia e demografia. Quero compartilhar algo importante sobre transformação na meia-idade e recomeço após abuso narcisista, disse. A sociedade nos ensina que nossas histórias deveriam terminar aos 40, que devemos ser gratas por qualquer estabilidade que encontramos, mesmo que isso custe nossa identidade e nosso respeito próprio. Helena se mexeu em seus braços, emitindo sons suaves que pareciam concordar com as ideias revolucionárias da mãe. Mas aprendi algo que mudou tudo. Nunca é tarde demais para lembrar quem você é por baixo de todos os papéis que lhe foram impostos. Nunca é tarde demais para exigir melhor tratamento. E nunca é tarde demais para reescrever sua própria história, com suas próprias palavras. Richard havia tentado visitar o hospital, mas a equipe de segurança de Vitória, voluntários de sua audiência, antigos agentes da lei, o impediu.
Pelo acordo de custódia redigido com precisão cirúrgica pelos advogados de Vitória, ele só conheceria Helena quando a menina fosse suficientemente madura para entender por que o pai não estava presente nos primeiros anos de sua vida, quando estivesse pronta para ouvir a verdade sobre o fim do casamento de seus pais e pudesse decidir por si mesma que tipo de relacionamento, se algum, queria ter com ele. A decisão fora controversa entre alguns defensores de família tradicional, mas a audiência de Vitória entendeu a proteção que ela oferecia à filha. Crianças merecem mais do que testemunhar a destruição sistemática de suas mães, disse Vitória, mesmo que essa destruição seja perpetrada por seus pais. Helena cresceria sabendo que amor significa respeito, que parceria exige igualdade e que ninguém tem o direito de diminuir a humanidade de outra pessoa para sua própria conveniência. O Dr. James Shen bateu suavemente à porta do quarto hospitalar, os braços cheios de presentes práticos, fraldas, roupas de bebê e um ursinho de pelúcia que se tornaria companheiro constante de Helena. Seu relacionamento com Vitória havia se desenvolvido devagar, cuidadosamente construído em amizade genuína e respeito mútuo, não em desespero romântico nem dependência financeira. Como estão minhas meninas? Perguntou, beijando de leve a testa de Vitória antes de examinar Helena com a competência gentil de quem passava os dias cuidando dos pacientes mais vulneráveis. Estamos perfeitas, Vitória respondeu, querendo dizer isso de verdade pela primeira vez em anos. A história de Vitória inspirara milhares de mulheres a deixar situações abusivas, buscar terapia, perseguir independência financeira ou simplesmente reconhecer o próprio valor antes de aceitar menos do que mereciam. Os efeitos se espalhariam por gerações, criando um mundo onde Helena teria escolhas que sua mãe precisará lutar para descobrir. Asterisco usuária Second Chance asterisco compartilhou. Asterisco deixei meu marido depois de ouvir sua história por 3 semanas. 8 meses depois, estou mais feliz do que estive em 20 anos. Minha filha adolescente disse que tem orgulho de mim pela primeira vez desde que o pai começou sua campanha para me fazer sentir inútil. Asterisco. Asterisco usuária Nil Beginings asterisco escreveu. Asterisco minha filha de 12 anos ouve seu podcast comigo. Ela está aprendendo o que são relacionamentos saudáveis antes de precisar dessa informação. Você está mudando o futuro ao nos ensinar a nos valorizarmos. Asterisco. O nascimento de Helena marcará não apenas o início de sua vida, mas também a conclusão da transformação de Vitória, de vítima a sobrevivente, de sobrevivente a defensora, de defensora a mãe. A mulher assustada e isolada que descobrira a traição do marido 18 meses antes havia desaparecido para sempre, substituída por alguém que entendia o próprio poder e o usava para proteger outras. É assim que a Vitória se parece, Vitória disse à sua audiência, beijando suavemente a testa de Helena. Não é vingança contra quem nos feriu, nem amargura pelo tempo perdido. É a liberdade de construir algo belo a partir das cinzas do que não nos servia. Jamie sentou-se ao lado delas na cama do hospital, sua presença acrescentando calor sem dominar o momento. Era isso que parecia uma parceria saudável, apoio sem controle, amor sem posse, força que se multiplicava em vez de se dividir. Para minhas ouvintes que ainda estão presas, ainda com medo, ainda se perguntando se merecem algo melhor, vocês merecem. Merecem um amor que não exija que desapareçam. Merecem uma parceria que celebre sua força individual. Merecem uma vida que pertença inteiramente a vocês. Vitória olhou para a filha adormecida, já planejando as histórias que lhe contaria sobre a coragem necessária para reivindicar sua própria vida, sobre a força necessária para ajudar outras a encontrarem a delas e sobre a revolução que começa quando mulheres param de aceitar menos do que merecem. As primeiras lições de Helena serão simples, disse Vitória. Você não é negociável. Seu valor não é condicional à aprovação de ninguém. Sua voz importa mais do que o conforto de qualquer pessoa. E você nunca, jamais, precisa pedir desculpas por ocupar espaço em sua própria vida. O futuro se estendia à frente, cheio de possibilidades que Vitória não imaginara nos dias mais sombrios de seu casamento. Helena cresceria com uma mãe que escolhera a verdade em vez de conforto, independência em vez de segurança, coragem em vez do caminho fácil da conformidade. Um ano depois, Vitória Martinez estava em pé no pódio da sede das Nações Unidas, em Nova York, dirigindo-se à Comissão sobre o Status da Mulher. Enquanto Helena brincava calmamente ali perto com brinquedos doados por crianças da Audiência Global de Vitória, a transformação de 18 meses, de vítima isolada a defensora internacional, estava completa. Mas o trabalho estava apenas começando. Excelentíssimos delegados, convidados distintos e minhas irmãs ao redor do mundo, Vitória começou, a voz carregando a autoridade de alguém que havia transformado trauma pessoal em mudança global. Estou aqui não como vítima de violência doméstica, mas como sobrevivente que descobriu que histórias individuais, quando compartilhadas com coragem e apoio comunitário,
se torna um poder coletivo capaz de mudar leis, salvar vidas e transformar como a sociedade entende a interseção entre riqueza, controle e opressão sistemática. A plateia incluía representantes de 193 países, defensoras de direitos das mulheres, sobreviventes de abuso doméstico de todos os continentes e formuladores de políticas que vinham acompanhando o caso de Vitória como modelo para lidar com violência conjugal entre os ricos e poderosos. 18 meses atrás, eu era uma mulher que havia esquecido o próprio nome, ela continuou. Passei 8 anos de casamento me tornando menor, mais silenciosa, mais complacente, até quase desaparecer por completo dentro da visão de outra pessoa sobre quem eu deveria ser. Hoje, falo por milhões de mulheres ao redor do mundo que foram convencidas de que seu valor está em sua obediência às expectativas alheias. Sua apresentação incluía dados abrangentes coletados pela Wife Next Door Foundation agora ativa em 47 países, com casas seguras, programas de assistência jurídica e redes de apoio que ajudaram mais de 50 mil mulheres a escapar de situações abusivas. As estatísticas que reunimos são impressionantes e consistentes entre culturas, ela disse. 60% das mulheres casadas com indivíduos de alto patrimônio relatam algum tipo de abuso financeiro. 30% foram ameaçadas com internação, perda da guarda ou destruição social se resistirem ao controle do marido. 40% foram isoladas de familiares e amigos através de mudanças estratégicas disfarçadas de oportunidades de carreira. Mas a contribuição mais importante de Vitória não era apenas a documentação. Era a prova de que escapar era possível. De que a sobrevivência podia se transformar em advocacia. De que a coragem individual podia inspirar mudança global. A tecnologia que possibilitou minha fuga, *podcasting*, redes sociais, comunicação criptografada, aconselhamento jurídico e financeiro coletivo, representa uma mudança fundamental em como mulheres podem resistir ao isolamento e construir comunidade através de fronteiras geográficas, culturais e econômicas. O sucesso da fundação havia sido sem precedentes, irreplicável. Em seu primeiro ano, forneceu assistência jurídica a mais de 10 mil mulheres, estabeleceu casas seguras em 23 países, criou o primeiro banco de dados internacional de advogados especializados em casos de violência doméstica de alto patrimônio e desenvolveu ferramentas tecnológicas que ajudavam mulheres a documentar abusos de forma segura e secreta. Mas talvez o mais importante, disse Vitória, é que aprendemos que mulheres apoiando mulheres não é apenas um slogan. É uma estratégia de sobrevivência que funciona em todos os contextos demográficos. A inteligência coletiva, os recursos e a coragem de mulheres que entendem o abuso por dentro são mais poderosos que qualquer riqueza, influência ou manobra jurídica individual. Na audiência da ONU, estavam várias mulheres cujas histórias haviam se tornado parte do trabalho em expansão da Fundação, sobreviventes que escaparam de situações semelhantes usando os métodos de documentação de Vitória, advogadas que desenvolveram novas estratégias legais com base em seu caso e ativistas que adaptaram seu modelo para enfrentar padrões de abuso em suas próprias culturas. A doutora Yuki Tanaka está aqui conosco hoje, Vitória anunciou, enquanto a médica se levantava para aplausos. Ela conseguiu escapar de um casamento abusivo no Japão usando métodos de documentação financeira e apoio comunitário que desenvolvemos juntas. Seu caso estabeleceu novos precedentes legais para esposas estrangeiras buscando proteção sob a lei japonesa e criou a primeira rede de casas seguras especificamente para mulheres internacionais na Ásia. O aplauso foi sustentado e carregado de emoção. Aquilo não eram apenas estatísticas ou estudos de caso. Eram mulheres reais, cujas vidas haviam sido fundamentalmente transformadas ao descobrirem que não estavam sozinhas, que suas experiências importavam, que a sobrevivência era possível mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras. O homem que tentou destruir minha identidade, me isolar em um país estrangeiro e roubar o futuro da minha filha agora cumpre pena em prisão federal por crimes financeiros que se estenderam por mais de 2 décadas. Mas esta história não é sobre a punição dele. É sobre o nosso poder . É sobre o que se torna possível quando mulheres se recusam a aceitar menos do que merecem, e se comprometem a ajudar outras mulheres a fazer o mesmo. Helena bateu palminhas junto com a plateia, o entusiasmo dela provocando risos que suavizaram o peso emocional da mensagem de Vitória, ao mesmo tempo reforçando seu otimismo fundamental. Minha filha crescerá em um mundo onde as vozes das mulheres são amplificadas em vez de silenciadas. Onde a independência é celebrada em vez de punida. Onde o amor é definido por respeito e igualdade, não por controle e posse. A influência de Vitória já se estendia muito além de casos individuais de abuso.
Sua história inspirara mudanças legislativas em vários países, políticas corporativas sobre violência doméstica entre executivos, pesquisas acadêmicas sobre interseção entre riqueza e abuso conjugal e conversas culturais sobre o verdadeiro significado de relacionamentos bem-sucedidos. A Wife Next Door Foundation fez parceria com empresas de tecnologia para desenvolver aplicativos que ajudam mulheres a documentar abusos de forma segura, disse Vitória, e com instituições financeiras para criar sistemas de contas seguras, a que agressores não podem acessar nem monitorar, acrescentou Vitória. E com organizações jurídicas para treinar advogados a reconhecer e processar formas sofisticadas de manipulação psicológica e controle financeiro. Mas o impacto mais significativo permanecia profundamente pessoal. A caixa de entrada de Vitória se enchia todos os dias com mensagens de mulheres que tinham encontrado suas vozes, deixado situações perigosas ou simplesmente aprendido a se valorizar de maneira diferente, graças à coragem dela em contar a verdade sobre a própria experiência. Usuária Second Life escreveu: tenho 58 anos e recomecei completamente depois de ouvir sua história. Achei que fosse tarde demais para mudar qualquer coisa, mas eu estava errada. Nunca é tarde para retomar sua vida e construir algo melhor. A própria segunda vida de Vitória havia superado todos os sonhos que ela cultivara nos dias mais sombrios de seu casamento. O reconhecimento profissional como defensor e palestrante trazia significado em vez de apenas renda. A independência financeira não podia mais ser ameaçada pela manipulação ou pelo humor de ninguém. Helena nunca duvidaria de seu valor, nem aceitaria tratamento que diminuísse sua humanidade. Quero falar sobre algo importante a respeito da vida depois do abuso narcisista e da possibilidade de encontrar um amor saudável novamente, disse Vitória. Muitas sobreviventes perguntam se escapar significa solidão para sempre, se curar significa desconfiança permanente, se independência exige isolamento de qualquer parceria romântica. O sorriso dela era caloroso, aberto, irradiando o contentamento de alguém que havia recuperado a própria vida, e descoberto que a cura criava espaço para o amor genuíno, em vez de fechar essa possibilidade. Há 8 meses, casei-me com o Dr. James Shen, contou, enquanto imagens apareciam no telão. Uma cerimônia que incluiu Helena como nossa daminha de honra e Sarah como minha madrinha. Nosso relacionamento é construído sobre respeito mútuo, valores compartilhados e o entendimento de que amor saudável multiplica a força individual, em vez de exigir que alguém se torne menor. A plateia respondeu com calor, reconhecendo tanto a felicidade pessoal de Vitória quanto a mensagem mais ampla sobre como os relacionamentos poderiam ser quando baseados na igualdade, e não no controle. James não administra minha agenda, não controla minhas finanças, nem vê meu sucesso como competição pela atenção dele. Ele celebra meu trabalho, apoia a missão da Fundação e trata Helena como o presente precioso que ela é. O mais importante, ele entende que fui eu quem me salvei. Ele não me resgatou do trauma, mas escolheu construir um futuro com a mulher que eu me tornei nesse processo. Como se respondesse à menção do padrasto, Helena gritou: "Papai James!" e acenou para a plateia, arrancando outra onda de risos e carinho do auditório. Isto não é um conto de fadas em que um bom homem me salva das circunstâncias, continuou Vitória. Esta é uma história sobre como curar a si mesma cria espaço para que o amor saudável entre na sua vida. Sobre como a independência permite uma parceria genuína. E sobre como compreender o próprio valor atrai pessoas que valorizam, em vez de diminuir, esse valor. A apresentação de Vitória terminou com uma montagem em vídeo de mulheres do mundo inteiro cujas vidas tinham sido mudadas por sua história. Operárias em Bangladesh que haviam aprendido sobre independência financeira, universitárias em Estocolmo que estudavam o caso de Vitória em cursos de estudos de gênero, esposas de senadores em Washington que encontraram coragem para enfrentar suas próprias situações depois de ouvirem sua transmissão. É isso que acontece quando uma mulher conta a verdade sobre sua experiência, concluiu Vitória, com Helena agora dormindo pacificamente em seus braços. Dá permissão para milhões de outras mulheres contarem as delas. Cria ondas que se tornam tsunamis de mudança, transformando como sociedades inteiras entendem o valor, os direitos e o poder das mulheres. A ovação de pé durou mais de 7 minutos. Mas, mais importante, as conversas iniciadas naquele dia continuariam em lares, escritórios, universidades e parlamentos ao redor do mundo. Para cada mulher ouvindo, seja em Manhattan ou Mumbai, com 22 ou 72 anos, presa ou livre, sua história importa, sua voz tem poder. Você merece um amor que não exija que desapareça. E você nunca, jamais, está sozinha nesta luta. Vitória olhou para Helena, sonhando tranquila apesar dos aplausos ao redor. Essa criança cresceria sabendo que mulheres podiam mudar o mundo simplesmente por se recusarem a aceitar menos do que mereciam.
Que a sobrevivência podia se tornar advocacia. Que a coragem individual podia inspirar transformação global. Aqui é Vitória Martinez, falando a vocês das Nações Unidas, com minha filha Helena e milhões de irmãs ao redor do mundo. Lembrem-se, vocês não estão ao lado da própria vida. Vocês estão vivendo-a. E têm todo o direito de vivê-la de forma bela, autêntica e inteiramente nos seus próprios termos. Mais tarde naquela noite, ao colocar Helena no berço em seu quarto de hotel com vista para o East River, Vitória refletiu sobre a jornada que as trouxera até ali. Do primeiro sussurro apavorado em um microfone ao discurso diante de líderes mundiais, do isolamento à irmandade global, de vítima defensora, a mãe, a esposa, a voz internacional pelo empoderamento das mulheres. Sua mamãe aprendeu algo importante. Minha menina, sussurrou para a filha adormecida. Às vezes, a pior coisa que acontece com você se torna a coisa mais importante que você já fez. Às vezes, quebrar-se por completo é o único caminho para se tornar inteira. E, às vezes, a coragem de se salvar vira a inspiração que salva milhões de outras. Helena se mexeu levemente, o punho minúsculo se fechando ao redor do dedo da mãe com o mesmo aperto determinado que mostrará ao nascer. Essa criança jamais questionaria o próprio valor, jamais pediria desculpas por sua força, jamais aceitaria tratamento que diminuísse sua humanidade. O mundo é diferente agora porque mulheres como nós se recusaram a ficar em silêncio quando nos disseram que nossas vozes não importavam, Vitória murmurou. E será ainda melhor quando você estiver pronta para mudá-lo sozinha. Lá fora, as luzes de Nova York brilhavam com possibilidades infinitas. Em algum ponto daquelas luzes, havia mulheres ouvindo as transmissões de Vitória, encontrando suas próprias vozes, planejando suas próprias fugas, construindo seus próprios futuros baseados no respeito próprio, não na aprovação alheia. A revolução que começara com a recusa de uma mulher a se calar era agora imparável, levada adiante por milhões de vozes que nunca mais aceitariam menos do que mereciam. A história de Vitória estava completa. Mas o movimento que ela havia iniciado estava apenas começando. Helena Martinez Sterling cresceria em um mundo onde mulheres apoiavam mulheres, onde a verdade era mais valiosa do que o conforto, onde a independência financeira era possível em qualquer idade, onde o amor sempre se baseava em respeito, e onde nenhuma mulher teria que enfrentar suas batalhas sozinha. Era o final mais bonito que Vitória poderia imaginar. Por que não era um final? Era um começo, que ecoaria por gerações de mulheres que compreendiam seu próprio valor e se recusavam a se contentar com menos do que mereciam. A *wife next door* havia se tornado a voz das mulheres em todos os lugares. E sua filha herdaria um mundo transformado pelo simples e revolucionário ato de uma mulher contar a verdade sobre sua vida.